Boa tarde a todos, paz, graça e bem da parte de Jesus Cristo de Nazaré. E dando continuidade à nossa leitura bíblica da Epístola do Apocalipse, hoje nós estaremos indo ao texto, ao capítulo 5 do livro de Apocalipse. E eu convido todos vocês a abrirem suas Bíblias e acompanharem a leitura do capítulo e posteriormente faremos alguns comentários dentro daquela linha em que temos apresentado o Apocalipse. Quem não está acompanhando e quiser acompanhar, nos vídeos anteriores nós tratamos dos aspectos gerais do livro do Apocalipse, do capítulo 1, das cartas às 7 igrejas, a totalidade de toda a igreja de Deus. E no último vídeo fizemos a leitura do capítulo 4. E neste vídeo eu vou ler o capítulo 5. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da minha mão direita, aquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno és o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E no Apocalipse, no capítulo 5, o que está acontecendo é exatamente o que ocorre hoje. A impressão que João tem é a mesma impressão que nós temos. Parece que não há um governo no universo, parece que não há um governo na história, e nós temos a impressão de que os mais fortes estão se impondo sobre os mais fracos, eles estão abusando, os mais fracos estão se impondo e estão prevalecendo sobre os mais fracos. E quem é fraco neste mundo é escravo, quem é fraco tem as suas terras invadidas, tem a sua mulher roubada, tem seus filhos assassinados, porque o poderoso, o imperador romano, é ele quem é forte, é ele quem invade a terra, é ele quem oprime. E este povo fraco que João está representando, esse povo, ele pensa: parece verdade, parece que realmente o mundo está sem governo, porque nós esperávamos que Jesus nos libertasse de Roma, nós esperávamos que Jesus, que chegou dizendo que o reino de Deus estava presente, Jesus disse que o Pai dele mandou que ele viesse aqui resolver o nosso problema. Nós estávamos pensando que Jesus havia de fato resolvido essa questão. Só que Jesus morreu, ele foi morto, e dizem que ele ressuscitou. E essas pessoas aqui,
que acreditavam que Jesus ressuscitou e que ouviram falar que Jesus ressuscitou, eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo comidos, literalmente comidos pelos leões nas arenas romanas. E essa igreja, aqui em Apocalipse, no capítulo 5, ela se encontra exatamente assim. Roma atropelando ela. E Jesus vem e olha para a sua igreja, chama João, transporta João da temporalidade para a eternidade e mostra para João o mundo a partir da ótica da eternidade. Ele mostra para João o eterno, o celestial, a temporalidade e o reino de Deus presente na história. E ele mostra para João Deus aqui presente e os sinais do reino de Deus presentes aqui na terra. E quando João ele ascende aos céus e ele atravessa o portal, a primeira coisa que ele vê é o trono de Deus. E no trono de Deus está aquele que era, que é e que há de vir, o Eu Sou. E ele diz a João, olhe para o mundo a partir dessa perspectiva. Olhe para a história a partir da eternidade. E ele diz, vocês não estão vendo o trono? E o trono ele representa mais do que soberania. Ele representa juízo. Porque lá no livro de Daniel, nós lemos que aquele que está sentado no trono, ele vai julgar as nações. E os livros serão abertos. E a segunda coisa que ocupa João lá no céu, porque no capítulo 4 ele viu o trono, e a segunda coisa que ocupou João foi quando é que vai começar esse juízo, que é o que nós estamos vendo aqui, que nós vimos no capítulo 5. Quando alguém vai interferir nesse caos, quando alguém vai tomar partido, o nosso partido, quando alguém vai defender aqui nessa terra o que é justo. E João ele vê o livro selado e não tem ninguém para abrir aquele livro. E o anjo diz para João, tudo isso vai acontecer, João, mas assim que os livros forem abertos. E João diz, então, quem vai abrir os livros? Capítulo 5, versículo 2. Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Quem tem autoridade para julgar? Quem aqui se atreve a julgar todo o universo? Quem aqui se atreve a julgar todas as nações? Quem aqui se atreve a julgar todas as motivações? Quem aqui se atreve a julgar todas as ações? Quem se atreve a julgar todas as histórias de dores, de sofrimento, as feridas que geraram ações violentas? Quem se atreve a julgar tudo isso? Na história da humanidade, quem vai se atrever? Quem é digno de julgar? Aquele que é o bandido e aquele que é o mocinho. E aqui no capítulo 5, versículo 2, João faz essa pergunta. E no 3, ele descreve que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E quando João viu que não tinha ninguém que poderia trazer sentido para a história, ele chorou. E ele diz, quando eu vi que não havia um juiz capaz, eu chorei. E o anjo advertiu João, não chore, não chores. Olhe, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu e ele vai abrir os livros. E ele vai abrir os livros e vai arrancar os selos. E vai começar o julgamento e vai trazer sentido para a história. E João, ele olha o leão da tribo de Judá, que era uma referência explícita ao Messias, a raiz de Davi, né? Profetizado aqui no Antigo Testamento. E quem é o descendente de Davi que entra em Jerusalém? Aclamado, o povo aclamava, Hosana, Hosana. E aconteceu que Roma também passou por cima dele. É só que João, ele vê Jesus. Jesus está vivo. Jesus está vivo e ele ouve a voz do Cordeiro como a voz de muitas águas. E ele diz que a sua palavra
é como uma espada de dois gumes. Ele, o Alfa e o Ômega, aparece para João. E ele tem as chaves do inferno e da morte. E ele vai julgar, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele vai julgar. E João, ele vai para as igrejas da Ásia e diz: pessoal, eu tenho uma boa notícia. Deus vai começar a julgar todo mundo. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes um cordeiro que parecia ter estado morto. E ele estava cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. Ele via tudo, ele podia tudo e ele estava em todo lugar. E todos se prostravam diante dele e cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E João diz que ouviu a voz de muitos anjos, de milhões, e eles rodeavam o trono e cantavam: digno é o Cordeiro, que foi morto, e ele é digno de receber o poder, glória, honra e louvor. E todos o adoravam, e diziam: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. É o Cordeiro que está no centro. É o Cordeiro que se levanta para julgar. É só que parece que isso soa como uma notícia ruim. Porque para uma pessoa que está sofrendo um abuso, que ela está sendo injustiçada, ela está sendo aviltada em sua dignidade, no seu direito. E quando alguém diz: o juízo vai começar, Deus vai se levantar e vai trazer sentido para isso que está acontecendo, o que nós esperamos? Nós esperamos que Deus venha como um leão, que ele venha fazer justiça, na nossa ótica humana. Só que Deus vem como um cordeiro. Ele não veio como leão, ele veio como um cordeiro. E muitas vezes nós não queremos o cordeiro, nós queremos o leão. Mas quem veio foi o cordeiro. E isso está dizendo para nós que há um novo cântico que precisa ser cantado no universo. Ele vem, ele morre, ele se humilha debaixo da potente mão de Deus, e Deus o exalta e dá a ele um nome acima de todo nome. E ao nome de Cristo, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus o Pai, nesse dia, será glorificado. Isso é o Evangelho. E nós tínhamos uma igreja sofrendo debaixo do Império Romano. E a igreja chega para João e diz: Deus vai começar o juízo. João, Deus vai começar o juízo. E nós esperamos que a hora de César Augusto chegue. E eles dizem: César Augusto, pode esperar, a tua hora vai chegar. Aí as pessoas ficam felizes. O governador vai cair, o imperador vai cair. É só que João diz: sim, a hora dele vai chegar. É só que tem um porém. É só que quem vem para julgar não é o leão da tribo de Judá. É um cordeiro. E eles dizem para João: nós não estamos entendendo, João. João diz: o cântico que eu ouvi lá no céu é outro. Não é o cântico da revanche, não é o cântico da vingança, não é o cântico da opressão, não é o cântico da vontade do mais poderoso, não é o cântico da vingança, não é. É o cântico do perdão, é o cântico do amor, é o cântico da paz. E João diz: o bilhetinho que nós temos que mandar ao Césares é: César Augusto, pode esperar, a tua hora vai chegar, o sangue do Cordeiro vai te alcançar,
o Cordeiro vai te perdoar. Césares, o Cordeiro vai te perdoar. Opressor, a tua hora vai chegar e você também vai ser quebrantado e você vai cair de joelhos diante do Cordeiro. E você vai ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E você vai aprender que você não precisa oprimir para dar sentido à sua vida. Porque nós somos o povo do Cordeiro. Nós somos os pacificadores. Nós somos o povo da paz. Nós somos os seguidores de Cristo. E quem venceu, e a história é testemunha disso, não foram os poderosos. Faraó está de joelhos, Nabucodonosor está de joelhos, Ciro está de joelhos, César está de joelhos. E todos os grandes conquistadores da história estão de joelhos. Gengis Khan, Alexandre o Grande. E quem está em pé ao lado do trono é o Cordeiro. É aquele que parece que foi morto, mas ele está vivo e reinará para todo sempre. O Cordeiro é digno. E naquele dia que isso ficar claro como o sol do meio-dia, nós vamos dar graças a Deus que tivemos o privilégio de ouvir essa mensagem antes desse dia chegar. Porque quando nesse dia chegar, toda a humanidade vai se ajoelhar diante do Cordeiro e dizer: o Cordeiro é digno. E nós temos o privilégio de ouvir e entender essa mensagem antes de toda a humanidade se prostrar diante do Cordeiro. Glória a Deus, essa é a mensagem do Apocalipse 5. No próximo vídeo continuaremos a nossa leitura, a nossa conversa sobre a epístola do Apocalipse. Graça, paz e bem a todos da parte de Jesus Cristo de Nazaré.